Agora é hora do Você Manda no Redação. Conforme a gente prometeu, neste último bloco, a gente debate o que vocês escolheram como tema, que é o que é ser time grande. E abro o bloco fazendo uma pergunta que já fiz a Tim Vickery aqui no programa e que causou grande repercussão nas redes sociais. Tim Vickery, qual é o maior clube do Brasil, na sua opinião? Eu acho que é Flamengo. Por quê? Porque eu acho que a medida de grandeza de um clube é quem está sendo representado. Não é títulos. Eu vou te dar um exemplo de alguns anos atrás, Peru, um time chamado San Martín. Estava vencendo, acho que venceu 2 ou 3 vezes o campeonato peruano. San Martín foi iniciado por uma universidade lá. E a torcida era basicamente a torcida os alunos de universidade. Eu fui para um clássico, San Martín de Lima, um clássico lá, Sporting Cristal contra San Martín. Eu consegui contar o número de torcedores de San Martín, 33 torcedores de San Martín. Então, não dá para falar que San Martín, que naquela temporada era campeão peruano, não dá para falar que isso é um time grande, porque não está representando muita gente. O Flamengo, a grandeza do Flamengo, eu acho que vem naquela década de 30 e 40, que foram décadas tão importantes no Brasil, quando o Brasil estava, talvez no campo de ideias, o Brasil estava sendo construído. E teve um presidente, Bastos Padilha, que era um genial, que entendeu o movimento da coisa. O Flamengo era um clube da elite do Rio de Janeiro, que na época era o capital, com o rádio transmitindo os jogos de Flamengo e dos outros times cariocas para o país inteiro. Ele, logo depois do futebol virou profissional no Brasil, contratou os 3 jogadores negros de mais destaque na época, que eram Fausto Maravilha, Domingos da Guia e especialmente Leônidas da Silva. Leônidas era carismático, ídolo do país depois da Copa de 38. Então, aí, Flamengo conseguiu, de um clube de elite, vir um clube popular, nacional. Como o Flamengo até hoje é capaz de encher os estádios no nordeste do país. Então, o Flamengo representa mais gente do que qualquer outro clube. Eu sei que Corinthians é muito grande, mas Corinthians, a base de Corinthians é dentro da cidade de São Paulo e nos arredores. Flamengo tem essa coisa nacional de representar mais pessoas. Então, para tanta gente que o Flamengo representa, a gente vai agora mostrar a entrevista que o Marcelo Cirino dá nesse momento no Rio de Janeiro e já a gente volta para retomar esse tema sobre o que é ser clube grande. Fala, Cirino. Ele bateu o pé e disse que era uma questão que ele realmente queria fazer um jogador mais próximo da área. Embora todos já te reconhecessem como um grande atacante de lado. Sim. Isso aí, qual é a relação que essa mudança de posicionamento tem com o aumento dos gols, da frequência de gols que você vem fazendo, e como é que você está sentindo essa adaptação? A adaptação não é fácil, é uma posição que requer muita cobrança. Então, o professor conversou comigo na pré-temporada e falou que queria me utilizar ali, naquela posição. E perguntou se teria algum problema. Eu falei que não, que eu estava aqui para ajudar, não importasse a maneira. E ele queria que fosse ali como um falso 9. E a gente foi trabalhando. No começo teve um pouco de dificuldade. E aos poucos foi melhorando. Os gols foram saindo, as jogadas foram começando a aparecer mais. Mas era uma posição que eu joguei alguns jogos pelo Atlético Paranaense o ano passado com o professor Claudinei. Ele me utilizou em alguns jogos como falso 9 também, então não era uma novidade para mim, mas era uma posição que eu não estava acostumado. Estou procurando ainda melhorar bastante, porque eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas sem dúvida é uma posição que eu tô gostando, porque eu estou mais próximo do gol e os gols vêm saindo. Falou o Marcelo Cirino sobre a posição dele. Tá vendo, Rizek? O Flamengo é tão importante que você bota o atacante do Flamengo no ar, mesmo quando não dá para ouvir a pergunta que é feita para ele. Isso mostra... E já aumenta a audiência. Isso mostra a importância nacional do Flamengo, que não é desmérito de nenhum outro clube brasileiro. Eu não duvido. É que eu fico um pouco mais com a opinião do Fábio Salles aqui, dizendo que o Brasil não tem o maior clube.
Eu acho que esse posto no Brasil de o maior clube, na minha modestíssima opinião, que é absolutamente irrelevante, ele é vago. Temos vários gigantes do futebol Agora, brasileiro, mas eu quero ver o Chico Sal, que faz um O grande Flamengo, clube. eu acho que é o time mais nacional mesmo. Independente do tamanho, é o time mais nacional. É um pouco pela iniciativa do próprio Flamengo, que dizem muito assim, não, foi muito beneficiado pela mídia carioca no tempo que passava para o Brasil inteiro só jogos do Rio de Janeiro. Foi um pouco também isso. Mas teve muita iniciativa do Flamengo também para ser um time nacional, para construir isso como um time nacional. Cara, eu não gosto daqueles critérios de ranking bem definido. Eu acho que isso não diz o tamanho do clube. Diz que ele tem título, que ele é importante, que ele ganhou isso e aquilo. Mas vamos pegar a Ponte Preta. Quem vai cometer a insanidade de dizer que a Ponte Preta não é grande? A Ponte Preta é gigante. E quais os títulos continentais e etc. da Ponte Preta? Mas então quantos clubes Nem grandes paulista. temos no Brasil? Então, eu acho que tem que ser um misto de... Eu colocaria até os títulos, eu considerava, mas é o último que eu considero. História, a massa, essa relação de passionalidade com a massa, com o país. Então, eu coloco, nessa circunstância, eu coloco a Ponte Preta sem menor dúvida. Eu tenho duas palavras e um ponto de interrogação para fazer para você. Por favor. Santa Cruz. Grandíssimo, mega time nacional. Não tem como tirar o Santa Cruz e dizer que o Santa Cruz, porque nos últimos anos não está mais disputando a elite, não está na ponta. Não tem como dizer que aquele proletariado pernambucano que vai ao Arruda, em quaisquer circunstância, dizer que um time desse é pequeno. Não tem como dizer que o Santa Cruz é pequeno. Então, ficar só no que Nelson Rodrigues chamava dos idiotas da objetividade. Tantos títulos nacionais, tantos títulos internacionais, tanto isso. Ficar só nisso é burrice. Acho que também considerar isso, mas por esse critério só do título e da performance nos últimos anos, você cometeria o pecado mortal de tirar o Santa Cruz da grandeza do futebol brasileiro. A Argentina